Obrigado, Pai. Nós estamos então aqui iniciando a revisão dos estudos. Opa, não é essa tela aqui, desculpe, dos estudos dos documentos do livro de Urântia, lá o documento 34, 35 e 36. Nós já vamos falar um pouquinho mais do que é tudo isso daí. É, sempre lembrando que esse vídeo aqui está gravado num canal e lá podem ser encontrados todos os livros que está aqui nesse canal aqui do lado, ah, desde o início dos estudos do Grupo ENSA e dos organizadores da força. Tem uma parte, que é a parte da introdução, que é mais complexa, e que tem 7 vídeos sobre ele, que está, então, nesse outro link. Eu vou compartilhar tudo isso daqui com todo mundo depois, não precisam anotar. Quem quiser depois pode ver ali os links nos documentos que serão publicados. Muito bem. Nós, então, já percorremos uma longa distância, né? Já terminamos a primeira parte do livro, lá no documento 31, né? E estamos agora na segunda parte do livro, e estamos lá com este, neste, nesta revisão. Vamos estudar os documentos 34, 35 e 36. O 34 trata do espírito materno do universo local, e o documento 35, os filhos de Deus do universo local, e o 36 fala dos portadores da vida. Então, são textos bastante longos, são 3 documentos bem longos, e eu vou falar bastante deles aqui sem projetar slides. Depois nós vamos dar uma repassada rápida nos slides, só para cobrir as curiosidades de algumas coisas que eu não falei aqui, que a minha memória não consegue acumular tudo aquilo ali. Mas vamos lá. Esses documentos, eles são maravilhosos. Uhum. Nós estamos estudando agora a construção e a organização do nosso universo local. Na verdade, é muito semelhante à construção de qualquer universo local. Como vocês sabem, o universo local é onde acontece a experiência de perfeccionamento, a experiência de desenvolvimento da imperfeição para a perfeição. Esses universos locais são uma criação do Micael, que é um filho do Criador. Pai eterno, do Pai universal e do Filho eterno. Então, os Micaéis são os encarregados, os criadores desses universos locais. Eles são o Deus desse universo local. Filhos, então, do nosso Pai universal e do Filho eterno, as 2 primeiras pessoas da Trindade. Em cada superuniverso, como vocês se lembram bem, nós temos 7 superuniversos, que é onde acontece a experiência de crescimento e de desenvolvimento espiritual e de perfeccionamento. Em cada superuniverso, nós temos aproximadamente 1 milhão, 1 trilhão de mundos habitados. Dentro de cada superuniverso, tem 100.000 universos locais, cada um. Então, nós temos no total, nos 7 superuniversos, 700.000 universos locais, que cobrem juntos, então, esses 7 trilhões de mundos habitados, 1 trilhão para cada superuniverso. Cada universo local, desses 100.000 que existem em cada superuniverso, abriga aproximadamente 10 milhões de mundos habitados. Então, cada Micael, construtor, criador de um universo local,
é responsável por aproximadamente 10 milhões de mundos habitados. Cada Micael, para fazer esses universos locais, ele organiza isso daí em conjunto com uma ordem grandiosa de seres celestiais, alguns vindos do paraíso e outros desenvolvidos dentro do próprio universo local. Esses documentos que nós vamos tratar hoje, eles falam muito de como o nosso Pai, por meio dos filhos criadores e todos os seres divinos que estão a Ele conectados e interligados, arquitetaram todo o trabalho de desenvolvimento do universo local, incluindo o desenvolvimento da criação de todas as criaturas, incluindo os humanos, os mortais como nós, e de que maneira eles chegaram até nós, de que maneira eles trabalham para fazer com que a gente chegue a alcançar o estágio espiritual, e em algum momento alcançar o nosso Pai. Então, como todo mundo sabe, o, essa criação ela foi feita para que o nosso Pai celestial, o nosso Deus, e quando a gente fala Deus, a gente fala das três pessoas da Trindade, o Deus total, pudesse vivenciar essa experiência de perfeccionamento, de partir para imperfeição para a perfeição. Todo mundo sabe também que Deus nunca foi imperfeito. Não tendo sido imperfeito, sempre tendo sido perfeito, ele não pode ter vivido nenhuma experiência de perfeccionamento. Então, ele conhece tudo, sabe tudo, mas nunca ficou grávido, nunca tocou piano, nunca dirigiu carro, nunca, uma porção de outras coisas. E nunca teve oportunidade de viver essas experiências e fazê-las da maneira correta, da maneira perfeita. Então, ele vive essas experiências através de todos nós, que partimos do ponto zero para chegar na perfeição do nosso Pai lá no paraíso. Esses documentos que nós estamos tratando hoje, eles falam justamente de toda essa criação, de como funciona todo esse processo. Temos outros documentos que seguem na sequência desses documentos que vão falar um pouco mais de tudo isso, mas esses três que nós vamos tratar hoje, eles descrevem bastante bem como as coisas acontecem no universo local e de como o nosso Pai e todos os seres celestiais trabalhem para que a gente possa, então, se desenvolver. Esses documentos, assim como todo o livro de Urântia, eles estão, para nós humanos, numa orientação de cabeça para baixo. Eles partem do centro, que é Deus, o absoluto lá em cima, e vem descendo, 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 até chegar em nós, os mais baixos seres da ordem celestial, para alcançar Deus. Nossa lógica seria de partir de nós para chegarmos até Deus, porque nós conhecemos esse ambiente onde nós estamos e nós gostaríamos de partir daqui. Mas, na verdade, os reveladores nos ensinam que, para nós, é por isso que é uma revelação, o importante é a gente conhecer primeiro a Deus, para depois vir sabendo Uhum. como que ele veio a nos ajudar. Ok, então o que que acontece? Eu vou fazer uma analogia aqui hoje de todo esse processo com um sistema de comunicação. Então, assim, faz de conta que nós estamos na selva, né, e nós estamos isolados de tudo. A gente não tem nada lá. A gente nem sabe o que está acontecendo no mundo. E aí, em algum momento, a gente consegue ver comunicação com outras pessoas. Em algum momento, a gente começa a ter comunicação
com meios de difusão, rádio, televisão. Em algum momento, a gente começa a ter acesso ao telefone fixo. Em algum momento, a gente começa a ter acesso ao celular através da rede da operadora que nos dá o 5G, o 4G. Em um Uhum. momento, a gente chega no Wi-Fi. Uau! Né? Então, aí esse Wi-Fi está ligado no nosso celular, e aí tem hora que tem sinal, tem hora que não tem sinal, tem hora que ele chega, tem hora que não chega, tem hora que a gente está num ambiente onde a comunicação é melhor ou pior, até que a gente consegue desenvolver um sistema onde esse Wi-Fi está ligado aqui do nosso lado e ninguém consegue desligar esse negócio e ninguém consegue interromper essa comunicação. Então, o nosso sistema, a nossa relação com Deus, é um negócio muito parecido com esse sistema de comunicação todo que nós estamos vendo. Mas antes que esse sistema de comunicação comece, a gente tem que formar as pessoas que vão interagir com esse sistema todo. Então, quando a gente fala do processo de desenvolvimento e perfeccionamento, a gente pensa a partir do ser humano. A gente fala assim: olha, então Deus criou o ser humano e a partir do ser humano a gente está vivendo uma experiência que começou ali aprendendo a fazer as coisas, etc. Na verdade, não é bem Sim. assim. Na Não, verdade, isso foi antes disso, o nosso pai fez a floresta, lá onde a gente estava, que não tinha comunicação nenhuma. Então, ele fez lá um organismo, um micro-organismo, uma bactéria, que a gente não consegue associar a nada. Essa bactéria foi a primeira coisa, esse organismo foi a primeira coisa viva que foi colocado na Terra. Esses micro-organismos foram evoluindo, alguns se transformaram em plantas, outros se transformaram em animais, e foram evoluindo, evoluindo, evoluindo. Principalmente os animais foram evoluindo até que eles conseguiram formar um cérebro que fosse capaz de alguma forma receber uma mente. E essa mente serve para esse cérebro poder, primeiramente, se perceber. Segundo, poder ter uma intuição, poder saber se defender, buscar formas de sobrevivência e todo esse negócio. Então a coisa deixa de ser mecânica, porque esse cérebro faz com que a gente tenha impulsos que nos permitam conviver com aquele meio ambiente onde nós estamos ali na selva para buscar comida, matar insetos, fazer contato, buscar comunicação, etc. E a coisa vai crescendo e vai se expandindo. Então, esses animais, que inclui todos os animais que nós conhecemos, eles desenvolveram esse tipo de cérebro. Eles levaram muitos anos para chegar nisso. Então, Deus começou lá com aquele microorganismo e veio evoluindo com todos esses seres, de forma tal a conseguir um animal que pudesse ser impulsionado para fazer aquilo que ele espera que a gente faça, que é partir da imperfeição e chegar na perfeição. Mas para isso, primeiramente, ele tinha que ter um animal capaz de ter esse cérebro que tivesse uma mente mínima que pudesse então começar a trabalhar para poder progredir numa direção diferente daquela do mundo meramente animal. E aí ele chegou então naqueles macacos, nos símios e todo aquele negócio lá. E aí ele achou ali, eu estou resumindo bastante a história, nós vamos passar por isso depois, porque tem um processo muito grande e muito longo até chegar nesse estágio. Mas quando chegou ali, ele resolveu que era a hora, então, de
habilitar esse cérebro a ter um outro tipo de desenvolvimento, que é um desenvolvimento espiritual. Então, alguns desses cérebros animais, então, receberam, de alguma forma, um impulso divino, mas não é um ajustador que nós estamos falando aqui. Esse impulso aconteceu, primeiramente, através dos sete ajudantes da mente. Então, um ser com cérebro recebe esses ajudantes da mente para começar a desenvolver e pensar. Nós vamos falar com mais detalhe desses ajudantes da mente. Então, quando esse cérebro começa a ser trabalhado pelo ajudante da mente, e os ajudantes da mente funcionam como um circuito de celular que a gente não percebe, mas eles estão ali atuando na nossa mente, fazendo com que a gente possa desenvolver a percepção das coisas. Então, cada um desses espíritos ajudantes da mente tem uma função, são sete. E esses sete espíritos ajudantes da mente, eles, de número um até o número 7, eles trabalham diferentes coisas na nossa mente, no estágio um, 2, 3, 4, 5. Quando chega no estágio 5, eles habilitam essa mente que está disponível, então, para todos os animais, não só os humanos, mas todos os animais. Nesse estágio 5, exclusivamente para os humanos, eles habilitam o estágio da adoração, que então é quando a gente começa a buscar explicações sobre o sobrenatural e adorar alguma coisa que tem que a gente não consegue explicar. E mais tarde, o ajudante da sabedoria que nos permite fazer associações para fazer avaliações daquilo que nós estamos experienciando, estabelecendo links, estabelecendo percepções. Então, essa mente, esse cérebro se desenvolveu num estágio que começa a ser capaz de perceber, de receber alguns impulsos que fazem com que esse cérebro possam perceber a existência de outra coisa maior que não aquilo que nós somos. E essa coisa maior que esse cérebro começa a perceber é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito emanado pela ministra divina, que é a personagem do documento 33 que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Então, a ministra divina, ela coordena esses espíritos, sete espíritos ajudantes da mente, para fazer com que a nossa mente possa evoluir e chegar, então, nesse estágio de falar: bom, agora eu tenho a capacidade de perceber a existência de alguma coisa maior que eu não sei explicar ainda o que é. Esse Espírito Santo já estava presente à nossa volta o tempo todo. Independente da nossa vontade, ele já estava ali, mas nós não conseguíamos ter nenhum tipo de comunicação nem percepção dele. Então, quando o sétimo ajudante da mente conseguiu, então, desenvolver essa espírito da sabedoria, nós passamos, de alguma forma, a interagir com esse Espírito Santo que está à nossa volta. Então, a gente consegue perceber que tem alguma coisa diferente e essas energias do Espírito Santo e a nossa energia mental, pouco a pouco, vão estabelecendo um mecanismo de comunicação e de percepção de uma realidade espiritual, que funciona mais ou menos como um sinal de celular. Então, é assim, puxa vida, agora nós estamos lá com esse espírito ajudante da mente. Daí acontece uma outra coisa. De repente, existe também o espírito da verdade.
O Espírito da Verdade é aquele que é emanado pelo nosso Micael, o Criador do nosso universo local, depois de ter cumprido a sétima auto-outorga dele num universo local. Então, quando o Micael cumpre a sua sétima auto-outorga na carne, como um humano, e aí daqui ele parte, ele deixa para a gente aquilo que ele chama de Espírito da Verdade. Então, o Espírito da Verdade ele só pode ser alcançado por aqueles que já começaram a perceber o Espírito Santo, que tem alguma conexão de alguma forma, por mínimo que seja, ainda que a gente não saiba explicar o que é, com o Espírito Santo. Então, assim, a nossa interação com o Espírito Santo não depende da nossa vontade. Ele está ali e ele está atuando sobre nós. Mas essa interação cresce na medida em que a gente busca elevar essa percepção espiritual. É como se a gente estivesse captando um sinal de celular muito ruim, e aí a gente começa a procurar um lugar para pegar um sinal melhor. Então, quando você pega esse sinal melhor, você amplia essa capacidade de conexão com o Espírito Santo. Então, não depende da nossa vontade a existência desse sinal. Ele está lá. E ele vai estar atuando dependendo do lugar e da forma como nós nos posicionamos. O Espírito da Verdade também está acessível, mas ele não está acessível como o Espírito Santo. Ele funciona na medida em que nós buscamos por ele. Então, é necessário que nós tenhamos, primeiro, algum contato espiritual de alguma forma, que a gente tenha essa conexão espiritual que nos é trazida pelos ajudantes, os espíritos ajudantes da mente e o Espírito Santo, para que a gente possa despertar a curiosidade por conhecer a verdade e saber mais da vida espiritual. Quando a gente chega nesse ponto, a gente então pode procurar pelo Espírito da Verdade. Ele está disponível e acessível para todos nós, mas ele não atua em nós, a menos que a gente busque por ele. A gente tem que procurar por ele. Então, quando a gente procura por nosso Micael, procura por Jesus e busca o apoio e a orientação dele, nós estamos buscando o Espírito da Verdade, que é, na verdade, uma representação viva ao nosso arredor do próprio Jesus, do nosso próprio Micael. Quando nós chegamos nesse estágio de poder contar com o Espírito da Verdade à nossa disposição, todos nós humanos, recebemos, independentemente da gente ter percebido o Espírito da Verdade ou não, a gente recebe esse ajustador do pensamento, que vem para nós quando que é uma centelha do nosso Pai. Então, essa centelha do nosso Pai, essa também não quer nem saber. Ela não pede licença, não pede a nossa permissão, ela se aboleta lá na nossa mente e dali ela fica tentando nos conduzir até o nosso Pai. Então, todas essas forças espirituais, elas estão coordenadas. Elas estão coordenadas de uma forma tal que uma ajuda a desenvolver a outra. E os propósitos de todas elas são semelhantes, são muito parecidos. Então, a gente desenvolve a nossa habilidade espiritual não é por acaso. É porque, primeiro, os espíritos, alguém trabalhou a nossa mente inicialmente, depois de ter trabalhado a nossa mente para que a gente tivesse uma mente capaz de receber algum raciocínio, tivemos a ajuda dos ajudantes
da mente, do espírito da mente, que vai nos ajudando a desenvolver. Quando a gente completa esse processo muito preliminar, a gente começa a perceber melhor um ambiente espiritual que pode nos cercar e a gente começa a buscar por ele, e esse é o Espírito Santo. E uma vez percebido o Espírito Santo, nós temos sede da verdade e a vontade de conhecer, a gente busca então pelo Espírito ajustador do pensamento. Nesse estágio, nós já temos instalado dentro de nós o nosso ajustador do pensamento, que trabalha diretamente na nossa mente, tentando nos conduzir até o nosso Pai. Então, parece um percurso acidental, mas não é. Tudo que acontece dentro do universo local foi planejado para que fosse dessa forma. Então, primeiro, o nosso Criador vem até aqui, o nosso Micael, e quando esse Criador ele é criado pelo Pai e pelo Filho eterno, o Espírito Infinito, que é a terceira pessoa da deidade, vai lá e ele projeta uma energia espiritual de si próprio, que vem a ser mais tarde a ministra divina, e essa representatividade do Espírito Infinito é que vem junto com o nosso Micael aqui para começar o universo local, a construção dele. Vocês se lembram que todas as energias que são emanadas para construir tudo que a gente conhece de matéria e outras coisas que a gente não consegue ver, como, por exemplo, a energia da mente, a energia espiritual, a gravidade, uma série de outras coisas, todas essas energias são emanadas da Ilha do Paraíso e elas são distribuídas a partir dali, e a fonte é o absoluto inqualificável, que nada mais é do que o nosso Pai. Nosso Pai universal é a fonte de todas essas energias que chegam até nós. Mas o nosso Pai não põe a mão na massa para fazer nenhuma dessas coisas. Então ele fala: a minha ideia é essa, o filho faz o projeto e o Espírito Infinito é quem coloca em ação o trabalho. Nós já falamos isso, o Espírito Infinito, o agente conjunto, é o Deus da ação, é ele que manipula todas essas energias para fazer com que tudo que a gente conhece e aquilo que a gente não conhece seja construído, seja feito. Então, ele é um manipulador de todas essas energias. E ele usa uma série de seres que são derivados dele, que são progenie dele, não são derivados, são progenie dele, são filhos dele, para fazer todas essas coisas acontecerem. Então, quando o Micael se decide a fazer a construção do universo local, ele vem, então, com essa representação do Espírito Infinito, que é quem põe a mão na massa, para construir esse universo local. E aí eles começam a fazer, né? Geram todas as energias necessárias, a nebulosa, a, as condições para construir os planetas, as esferas perfeitas, daqueles mundos perfeitos que serão administradores daquele universo local, começam por Salvington e todo esse negócio. Essa fase da construção onde essa representação do Espírito Infinito, que no fundo, é como se fosse um ajustador do pensamento do Espírito Infinito, que está desprovido de personalidade, é a ministra divina. Então, essa ministra divina, que ainda não tem personalidade, ela chega aqui, junto com o nosso Micael, sendo então uma representação desse Espírito Infinito, e começa então, junto com ele, ele fala: vamos fazer isso. E aí ela vai lá e manipula as energias com todos aqueles entes associados ao Espírito Infinito, organizadores da força, diretores de potência e todo aquele negócio, e começam a construção de todas as coisas. Nessa fase, essa representação do Espírito Infinito não tem ainda
um poder de influência espiritual. Ela é espiritual, pode trabalhar o espiritual, mas ela não pode fazer essa disseminação espiritual ainda, porque toda a força, toda a energia dela está centrada na construção das coisas físicas. Então, fica ali construindo, junto com o nosso Micael e fazendo acontecer todas as coisas. Quando essa obra inicial de construção física das coisas está praticamente terminada, e aí o nosso Micael fala assim: bom, agora eu já tenho a base, a estrutura do meu universo local, está na hora de eu começar a povoar, habitar esse universo local. Nesse momento, essa acontece uma uma aprovação da Trindade do Paraíso para que essa obra que foi iniciada seja completada e seja iniciada a povoação, a habitação, a colocação das criaturas dentro dela. E nesse momento também intervém o Espírito Mestre do nosso superuniverso para fazer com que todas as energias mentais e espirituais do nosso superuniverso possam ser canalizados, possam canalizar não é uma palavra boa para usar, mas possam ser direcionadas para essa representação do Espírito Infinito, que na verdade é a ministra divina, para que ela possa, então, ter essas energias mentais e espirituais para dar sequência no trabalho de criação do universo local, mas não mais na criação de coisas, mas agora ajudando a fazer seres, ajudando a fazer pessoas. Então, Hum. porque aí, a partir daí, ela tem, então, a habilidade, o foco direcionado para construir e distribuir mentes e construir e distribuir espíritos. É a partir daí que os espíritos ajudantes da mente começam a trabalhar e o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque então agora já vamos ter gente onde esse negócio, pessoas, seres, onde essa energia vai poder atuar. Então, nesse momento, a ministra divina, ela meio que se separa do espírito infinito, aquela representação, é como se o ajustador do pensamento tivesse alcançado uma fusão. E ela se personaliza, então ela passa a ser uma pessoa que já era percebida pelo nosso Micael, mas agora é percebida como pessoa e trabalha em parceria com ele na construção de todos esses seres. Mais tarde, quando esse Micael cumpre a sua sétima auto-outorga, essa ministra divina recebe, então, recebe não, a personalidade dela se faz visível e transparente, e perceptível para todos os seres daquele universo local. Então, ela tem uma fase pré-personalidade, que é de construção física do universo local, uma fase de uma personalidade que não é percebida por todos, mas que é onde ela começa a construção de criação dos seres junto com o nosso Micael, e depois, mais tarde, uma fase de personalidade definitiva, onde ela é percebida por todos como uma pessoa, como uma personalidade, né? Então, esse crescimento, essa expansão da atuação da nossa ministra divina, que é originada na terceira pessoa da Trindade, e que vem a ser, então, a consorte, companheira do nosso Micael na construção do universo local, é quem com ele começa a construir primeiro as coisas físicas e depois começa a habitar aqueles mundos quando assim já está permitido e autorizado pela Trindade do Paraíso. Então, nós vimos nos documentos anteriores que a ministra, juntamente com o Micael, eles criam primeiro uma série de seres que são seres administrativos.
de governança e que são seres quase perfeitos, como o nosso estrela matutino, que nós já vimos a criação dele ali atrás, os estrelas vespertinos, os pais da constelação, não, os pais da constelação nós vamos ver hoje. Uma série de meios mecânicos e administrativos que são criados junto com ela para fazer essas coisas acontecerem. Nessa etapa que nós estamos agora, eles vão fazer a criação dos seres que vão ajudar a desenvolver essa experiência mental e espiritual nos animais que foram criados para esse fim. Então, aí surge uma criação que é feita pelo Micael, juntamente com a nossa ministra divina, de algumas ordens de seres. A primeira ordem é a ordem dos Melquisedeques. A Uhum, segunda ordem é a dos Vorondandeques. E a terceira ordem é dos Lanonandeques. O que que esse povo faz? Bom, os Melquisedeques, eles são meio que os educadores, aquelas mentes brilhantes do sistema que são ali meio que professores, educadores de universidade, treinadores. Além disso, eles têm uma série de funções especiais de socorro, de atenção, para sempre situações emergenciais onde precisa da intervenção de um ser mais elevado para poder ajudar a resolver problemas. Também nós temos, depois, os Vorondandeques, que são uma ordem de seres que são os encarregados de dirigir as constelações. E eles estão focados não tanto nos aspectos administrativos das constelações, mas mais no desenvolvimento espiritual, mental, nas constelações. Vocês se lembram, cada universo local tem 100 constelações. E cada uhum, constelação é dirigida por três Vorundandex, que são os pais da constelação. Na verdade, um deles é o pai, o segundo é um assistente sênior e o terceiro um assistente júnior. E eles se revezam nesse trabalho periodicamente, nós vamos ver daqui a pouco. Essa é a terceira ordem, a segunda ordem. A terceira ordem é dos Lanonandeques. Os Lanonandeques são seres que são criados para administrar os sistemas e ajudar a dirigir os planetas habitados. Então, os sistemas, vocês se lembram, dentro de cada constelação existem 100 sistemas. Cada sistema comporta mais ou menos 1.000 mundos habitados. Então, os Lanonandeques, que têm diferentes ordens, eles têm 3 ordens, eles dirigem, alguns deles são os soberanos do sistema, dirigem o sistema, então são responsáveis pelo sistema que contém 1.000 grupos, 1.000 planetas habitados, e aí eles têm uma outra, os secundários, lá no Nandex secundários, que são aqueles que vêm a ser mais tarde os príncipes planetários, e que são dirigidos, então, orientados para os planetas habitados, para ajudar a desenvolver esses planetas habitados. E aí tem uma outra ordem de terciários, que são de assistentes que trabalham com eles nessas coisas todas. Então, com isso, a ministra divina tem, dentro de Salvington, né, a ordem dos Melquisedeques, fazendo toda essa parte espiritual junto com eles, junto com Micael e a ministra divina. Eles têm na constelação os Vorondandeques, nos sistemas e planetas, os Lanonandeques. Esse povo todo é que vai ajudar a gente a se desenvolver. Mas para que isso pudesse fazer sentido, antes, é necessário que os planetas surgissem, eles começaram lá atrás, muitos deles se desenvolvem por uma situação evolutiva mesmo, consequência das energias que são ali disparadas em todo esse processo e trabalhadas pelos diretores de potência e organizadores da força, e os planetas vão se formando. E quando um planeta, então, está
já suficientemente desenvolvido e que pode ter condições de receber vida, esse planeta então é visitado por um grupo chamado de portadores de vida. Os portadores de vida são a quarta ordem de seres criados pelo nosso Micael e pela ministra divina, com um adicional importante. Os portadores de vida, nessa criação dos portadores de vida, um dos anciões dos dias que dirigem o superuniverso a que eles são criados, participam da criação desses portadores de vida. Então, os portadores de vida são uma progenie de um ancião dos dias, mais o Micael, daquele universo local, e a ministra divina daquele universo local. Esses portadores de vida são os que implantam e estabelecem a vida em todos os planetas que têm a possibilidade de desenvolver a vida. Então, existe ali em Salvington os laboratórios e existe já um esquema previamente aprovado de inúmeras fórmulas e possibilidades de vidas e seres viventes que eles trabalham para implantar em cada universo local, em cada planeta, da maneira como o nosso Criador deseja que seja feito. Então, para cada planeta, o nosso Criador fala: aqui eu quero que a vida seja assim. Então, o nosso Micael Criador é quem define o que eles têm que implantar naquele planeta. Aí eles vão lá com aquelas fórmulas pré-aprovadas e eles têm um prazo para estabelecer a vida ali. E essa vida começa assim. Começa com esses seres, então, indo para aquele planeta, colocando lá a sementinha, são portadores de vida porque eles levam a sementinha do negócio, da coisa que eles querem criar ali, e essa vida vai se multiplicando, começando com micro-organismos, passando por estágios vegetais, animais, etc., dependendo da condição de cada planeta, e eles constroem várias possibilidades de desenvolvimento de mente para que possa então surgir a figura daquilo que é o mortal ascendente, que no nosso caso é o ser humano. Então, eles desenvolvem algumas possibilidades, no nosso caso, por exemplo, em um momento, a possibilidade é que nós fôssemos gerados, tivéssemos origem na rã, no outro, e havia outras possibilidades, além dos símios. E aí a possibilidade que deu certo foi a dos símios, de desenvolver aquele mecanismo de cérebro lá que nós estávamos falando ali atrás. Então, uma coisa interessante, eles se chamam portadores de vida porque eles colocam essas, vamos chamar, sementes ali naquele lugar, mas eles não têm capacidade nenhuma de instalar a vida. A vida é uma energia especial que é concedida para aqueles seres vegetais, animais, etc., daquele planeta, pela ministra divina. E a fonte da vida é o Pai Universal. Então, ninguém consegue explicar como é que funciona esse sopro da vida que surge ali. Mas quando os portadores de vida começam a trabalhar naquele planeta, então, esse sopro da vida começa a ser emanado para todas aquelas coisas que os portadores vão colocando ali e elas ganham vida. Então, é como se assim os portadores da vida conseguissem fazer o corpo da coisa que eles querem criar. Eles fazem o corpo, mas aquele corpo ele é inerte, ele não faz nada, é um corpo morto. Para que ele comece a funcionar e tenha capacidade de reproduzir, ele precisa receber o sopro da vida que vem então da ministra divina. E aí começa então todo aquele processo de evolução até chegar no homem. Então, esse processo faz com que
a ministra divina, por suas agências, consiga desenvolver a vida, e junto com a vida, ela vem trazendo depois a mente, e junto com a mente, depois, ela vem trazendo a influência espiritual. Então, a influência espiritual só pode chegar num ser que seja dotado de mente. E essa mente tem que ter sido previamente preparada para poder receber aquilo ali. Então, quando a gente desenvolve todo esse processo foi desenvolvido nesses três documentos que nós estamos falando aqui, mais os antecedentes que nós já estudamos lá atrás. Mas é magnífico quando a gente vê o plano, a estrutura criada pelo nosso Pai, para que a gente pudesse chegar nisso. Porque a gente pensa assim, não, nosso ajustador está aqui e ele vai nos levar até nosso Pai. É, mais ou menos, né? Ele está aqui porque teve um trabalho que antecedeu a presença dele na nossa mente, na nossa vida, que se não tivesse tido, ele não estaria aqui. Então, hoje mesmo estava conversando com a Su, e ela falou assim: ah, será que tal pessoa que morreu nessas condições, estava citando uma condição X, vai chegar no nosso pai? A gente não sabe. Por quê? A gente quer acreditar que todo mundo que está aqui, todo mundo que está aqui, todos os mortais ascendentes, vão poder chegar no nosso pai. Eles têm sim a oportunidade de fazer isso, mas muitos de nós vão ficar pelo caminho. Lembra que eu comecei a contar aquela história do celular. Uhum. Então, assim, mais dia, menos dia, nós vamos receber o sinal do Espírito e perceber que existe alguma outra coisa. Então, é como se eu estivesse com o meu celular no bolso e falar, opa, chegou um sinal aqui, né? O que é isso aqui, né? Aí eu começo a perceber um mundo à minha volta que eu não percebia antes, porque esse celular agora está captando esse sinal. Mas eu posso ter a curiosidade de ir atrás disso ou não, e posso desligar esse celular e deixar ele guardado no bolso. Aquele sinal, ele continua existindo. Ele não deixou de existir, mas eu não estou fazendo a minha parte. Eu não fui suficientemente motivado para me dedicar a buscar a origem desse sinal e saber por que eu estou recebendo esse sinal. E isso acontece porque a nossa matéria, ela é muito dura. Nós vivemos uma dualidade que é a matéria é uma realidade difícil de ser compatibilizada e unificada com o espírito. É quase impossível alcançar isso. Então, para muitos de nós, essa matéria tem uma influência tão poderosa, tão forte, que nos cerca com uma dureza tal que faz com que a gente não consiga, por maior que seja o esforço dos seres celestiais, a gente não consiga perceber os sinais espirituais ou não consiga chegar até eles ou se interessar por eles. A gente se deixa levar pela força e pela influência material. Então, é a pessoa que tem o celular, recebeu o sinal, mas desligou o celular e deixou ele guardado na gaveta. Então, não tem muito que os seres celestiais possam fazer quando a pessoa fica tão escravizada da matéria, tão endurecida pela matéria, que não consegue se tocar e perceber essa influência espiritual. Então, esse é o grande problema de muitos nós, e por isso que demora para a civilização chegar em luz e vida. Muito bem. Eu vou percorrer, vocês podem me interromper a qualquer momento, eu vou percorrer rapidamente aqui os documentos, só para cobrir as coisas que eu não cobri ainda, tá? E vamos lá.
Então, agradecemos aos reveladores e ao nosso Pai pela oportunidade dos estudos. Então, falando rapidamente do espírito materno, que nós já falamos aqui. Então, quando o Filho Criador é personalizado pelo Pai e pelo Filho Eterno, o Espírito Infinito individualiza uma única e nova representação dele próprio. Eu falei disso, para acompanhar esse Filho. Ainda não é uma personalidade, é como se fosse uma coisa semelhante a um ajustador de pensamento. Então, é uma fração desse Espírito Infinito, se é que a gente pode falar assim. Um espírito criativo, que é esse espírito, essa fração que sai ali, reage tanto às realidades físicas como às espirituais, assim como faz o Filho Criador, e eles trabalham junto nisso. Essas filhas do Espírito têm a essência do Espírito Infinito, mas, também já falei disso, não podem atuar no trabalho da criação física e ministração espiritual simultaneamente. Então, na criação física, o Filho do Universo provê o modelo original e o espírito materno do universo inicia a materialização. É ela, a obreira, que faz a coisa acontecer. O Filho opera nos projetos da força e poder, enquanto o espírito transforma essas criações de energia em substâncias físicas. Então, nesse momento, ela ainda não é perceptível como uma pessoa. Então, completada essa organização física que eu já falei lá, o filho Micael declara, então, que vai criar a vida dentro desse universo recém-criado, e aí a Trindade do Paraíso, então, aprova esse projeto todo, diz, ah, ok, tá bom, tá feito, né, o negócio, e aí essa representação do Espírito Infinito, então, se transforma numa representação pessoal, que é a ministra divina, que é a segunda fase, né, que eu estava falando lá. Dessa nova emanação, né, procedem as correntes estabelecidas e os circuitos coordenados do poder do espírito da influência espiritual. Então, é a partir daí que começa toda a influência espiritual e também a mental. Na realidade, essa presença nova pessoal é apenas uma transformação da coligada pré-existente. Até então, a ministra divina, menos pessoal. Nós já falamos disso. A presença do espírito no universo local durante o tempo da sua criação puramente física ou da organização estava diferenciado de um modo ainda incompleto do espírito infinito do paraíso. Por quê? Porque ainda não era uma personalidade e ainda não atuava de maneira decisiva sobre mente e sobre espírito. Após o surgimento, o ressurgimento do espírito mestre, né, a manifestação no universo local do espírito infinito modifica-se, passando a semelhança daqui, pessoal, daquele espírito mestre. Vocês se lembram que o espírito mestre são 7, né? Cada um deles representa uma deidade do paraíso ou uma combinação dessas deidades. Por isso são 7. Pai, né? Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho, Pai, Espírito, Filho, Espírito, Pai, Filho, Espírito, todos juntos. Então são 7. Essa representação transmite para cada superuniverso a energia da mente e do espírito de cada uma dessas deidades ou da combinação delas. O nosso Pai e o nosso Filho são igualmente divinos e igualmente perfeitos, mas a mente deles é diferente. E eles trabalham com a mente de uma forma diferente, assim como o espírito de ambos tem um alcance e uma situação diferenciada um do outro. Então, cada espírito mestre, ao irradiar essa energia mental e espiritual para cada superuniverso, faz com que cada superuniverso vivencie uma experiência diferente. Uma experiência diferente no sentido de que muitas das experiências que vão ser vividas em cada superuniverso, que podem ser as situações podem ser parecidas,
entre si em cada superuniverso, por ter uma mente, uma energia espiritual diferente, vão ser tratadas, vão ser processadas de uma forma diferente. Então, assim, para você chegar na perfeição, partindo de um ponto de perfeição, não existe sempre o mesmo processo. Existem possibilidades diferentes. É por isso que existe essa situação. Então, a partir desse momento que entra o espírito mestre nessa formação da personalidade da nossa ministra divina, ele transmite para essa ministra divina toda essa energia mental e espiritual deste superuniverso. Sendo que para essa ministra divina, ela recebe um toque espiritual e mental diferenciado, exclusivo para o nosso universo local. Então, cada universo local, apesar de, no geral, ter a mesma influência mental e espiritual, tem um toquezinho diferente que faz com que eles vão se modificando. E o espírito materno, a ministra divina, na medida em que ela vai desenvolvendo as mentes e na medida em que ela vai trabalhando cada planeta, ela ainda adiciona mais uma diferençazinha ali, de maneira tal que não existem dois planetas iguais. E não existem dois seres humanos, duas personalidades humanas, que pensem exatamente da mesma forma. Então, assim, a orientação da bússola, a orientação, o guia de pensamento é muito parecido. Mas a maneira de pensar e de raciocinar é diferente para cada um de nós, graças a todo esse processo. Ok. A ministra, então, é conhecida como ministra divino, né? Então, já falamos disso daí, ela já incorporou lá. No tempo da criação da vida, a ministra divina funciona como uma pessoa. Então, nós já falamos, é a segunda fase, e coopera com o Filho Criador no planejamento e direção dos assuntos extensos da criação de ambos o universo. Ela pode não parecer muito plenamente pessoal para todas as pessoas que aparecem ali, até a outorga final do Micael, mas e depois da elevação desse filho criador à autoridade da soberania do mestre. Então, uma vez que o nosso Micael conquista a soberania do universo, então ela ganha definitivamente, se é que a gente pode falar assim, uma personalidade que é percebida como personalidade por todas as pessoas do universo local e passa então a dirigir o universo local conjuntamente com o Filho Criador. Então, desde sua mais antiga ligação com o Filho Criador, o espírito do universo possui todos os atributos de controle físico do espírito infinito. Lembra o Deus da ação, que é, na verdade, ela não é mais do que uma criação, uma progenie desse espírito infinito, né? Então, não poderia ser diferente, incluindo o dom pleno da antigravidade. Então, ela não está sujeita à gravidade. O espírito criativo é corresponsável pela produção das criaturas dos mundos. Nós já falamos isso. A vida é ministrada e mantida por intermédio das agências do espírito criativo. Já falei ali atrás. Então, todo mundo é capaz de criar as coisas, montar, mas não é capaz de dar vida, né? Então, a vida é transmitida pela ministra divina. Na criação de criaturas inteligentes, o espírito criativo materno atua primeiro no âmbito da perfeição do universo, construindo as esferas administrativas, Salvington, por exemplo, colaborando com a geração do brilhante estrela matutina, já falei disso. Então, ela primeiro tem um foco nessas coisas materiais e na organização da perfeição do universo. E, em seguida, ela se aproxima das ordens de seres criados no planeta, que somos nós, os anjos e tudo mais, para que a coisa possa funcionar, né? Então, na evolução posterior das criaturas mortais, os filhos portadores da vida dotam o corpo físico fabricado com material organizado existente no reino. Mas é ela
quem contribui com o sopro da vida. Nada ganha vida se não for por meio dela. Que vem, a fonte é o nosso Pai. Ainda que o sétimo segmento do grande universo, qual é que é o sétimo segmento do grande universo? É o nosso superuniverso, o universo de Orvonton. É o sétimo segmento. Então, ainda que nós possamos estar atrasados no nosso desenvolvimento, porque tem muitos que já estão muito mais à frente do nosso, né? Os estudantes que se aprofundam nos nossos problemas antecipam a evolução de uma criação extraordinariamente bem equilibrada nas idades que estão por vir. Por quê? Porque no nosso superuniverso existem uma série de desafios que só podem ser oriundos do espírito mestre número 7, que combina a mente, a energia mental e espiritual do Pai, do Filho e do Espírito Infinito. E essa energia que consolida tudo aquilo num só universo que não foi possível consolidar nos outros seis. Então, aqui nós temos uma perspectiva e uma esperança de desenvolvimento que tende a se diferenciar, razão pela qual, inclusive, eles acham que o Supremo, quando estiver formado, estará residindo e coordenando o nosso superuniverso aqui. O Filho Eterno mais o Espírito Infinito, essa é uma coisa interessante. Nós estamos falando do Filho Criador e o Espírito Materno, aqui no universo local, como é que eles se comportam com relação ao tempo e o espaço? O Filho Eterno, primeira, segunda pessoa da deidade, e o Espírito Infinito, terceira pessoa, não estão limitados nem condicionados pelo tempo nem pelo espaço. No entanto, a maior parte da sua descendência o é. Isso acontece com o nosso Micael e acontece também com a nossa ministra divina. Então, o que acontece é o seguinte: o nosso Micael, quando a gente estiver estudando lá a vida e os ensinamentos do nosso Senhor Jesus, nosso mestre criador, Micael, nós vamos aprender lá que ele, o tempo não existe para ele. Então, assim, o que ele deseja é. O que ele quer que aconteça, acontece. O que passa pelo pensamento dele se transforma em realidade. E ele pode se mover de um lugar para o outro só de pensar, eu quero estar nesse lugar. Então, o tempo não existe para ele, nem o tempo de viagem de um lugar para o outro, não existe o tempo. Então, se ele falar assim, agora eu quero aparecer lá na Ilha do Paraíso, do lado do meu pai, imediatamente ele aparece. Então, não existe o tempo para ele. Então, mas ele tem um problema com espaço. Ele não pode estar presente em dois lugares ao mesmo tempo. Ele só pode estar presente num lugar. Então, a gente vai ver que muitos dos milagres feitos por Jesus aconteceram quando ele se descuidou dessa questão do tempo. Porque a transformação de água em vinho, por exemplo, não foi uma transformação de água em vinho, foi a aceleração de um processo, porque o tempo não existe para ele. Quando acabou o vinho ali, que a mãe dele pediu para fazer mais vinho, ele se compadeceu da mãe dele e se descuidou do tempo. Quando ele se descuidou do tempo, o que aconteceu é que uvas foram plantadas, elas nasceram, brotaram, foram processadas, fizeram vinho, tá lá, e encheram os cântaros. Não teve o elemento tempo ali. Todo o processo físico e mecânico aconteceu, mas foi um processo físico e mecânico sem o tempo. Por isso que o vinho apareceu ali, porque ele se descuidou da questão do tempo. Então, o tempo não existe para ele. Por outro lado, a nossa ministra divina, o tempo é um problema, não é problema para ela. O espaço não é um problema para ela. É, ela não tem uma percepção de espaço como o nosso Micael tem. Ela não pode sair do lugar onde ele está, mas a presença dela se espalha por todo o território dela, por todo o universo local. Então, lá de onde ela está,
ela se faz presente em todo o universo local. Isso acontece por meio do Espírito Santo, que é o espírito dela, e os sete ajudantes da mente. Assim como o nosso Micael não pode sair do lugar onde ele está, porque senão, se ele sair do lugar onde ele está, o Espírito Mestre para de ser emanado. Então, o que que ele fez? Ele falou assim, pegou o Espírito Mestre dele e colocou na mão da ministra divina, falou assim, você cuida de espalhar esse negócio aqui no universo. Porque essa é a forma que ele tem de transferir a responsabilidade da irradiação do Espírito Mestre para a ministra divina. E como ela não sai daquele lugar ali, aquele espírito mestre se espalha, como ela se espalha, por todo o universo local. De outra forma, seria preciso que o nosso Micael estivesse um momento no nosso planeta, para que o espírito mestre dele estivesse aqui, no outro momento, num outro lugar, e assim sucessivamente. Ou ele não poderia sair de onde está, porque o espírito mestre deixaria de funcionar. Então, a ministra divina ela preenche todo o espaço, mas ela não tem a possibilidade de sair do lugar onde ela se encontra. E o tempo, para ela, é uma limitação, diferentemente do que é para o nosso administrador. Então, a mente, por exemplo, a mente e o espírito podem cobrir todo o espaço. Imediatamente. Nós podemos aqui imediatamente pensar num lugar que nós gostaríamos de ver e estar presente nele. Mas nós não conseguimos, com a nossa mente, colocar esse mesmo lugar sobrepondo com o outro. Ou é um ou é o outro. O espaço nós conseguimos imaginar com a nossa mente. Mas imaginar esse espaço em tempos diferentes e situações diferentes, para nós é complicado. Nossa mente não consegue trabalhar o tempo para isso. Então, nesse sentido, a ministra divina e o nosso Micael, eles se completam. Um domina o tempo e não o espaço, o outro domina o espaço e não o tempo. Então, juntos, eles controlam tudo. O circuito da gravidade do Filho Eterno opera independentemente do espaço, né? Os filhos criadores não estão eximidos das limitações espaciais. Eles têm que se mover para estar presente. Nós já falamos de tudo isso aqui, eu vou pular então, vou passar aqui. Aí nós temos os circuitos distintos, espirituais, que eu já mencionei lá no começo da nossa conversa. Nós temos um circuito que é efundido pelo Filho Criador, que é o Espírito Confortador, que é o Espírito da Verdade. E temos o Espírito da Ministra Divina, que é o Espírito Santo. E, além disso, tem o Espírito da Ministração da Inteligência, que também é emanado pela Ministra Divina, que são os sete Espíritos ajudantes da mente, né? Os filhos criadores são dotados com esse espírito de presença no universo, que é muito parecido, é semelhante ao dos sete espíritos mestres do paraíso. Então, esse é o espírito da verdade, com essa mente e esse espírito da verdade que está emanando daquele espírito mestre, é muito parecido com o que nós temos aqui. E ele é fundido no mundo por esse filho de auto-outorga, depois que recebe o seu título nessa esfera. Então, quando o nosso Jesus aqui ascendeu, ele então distribuiu esse espírito para todos nós. Esse espírito confortador otorgado é a força espiritual que sempre atrai todos os buscadores da verdade para ele. Lembra? Eu falei lá atrás. Ele sempre atrai todos os buscadores da verdade para ele. É a personificação da verdade no universo local. É um dom inerente do Filho Criador. O Espírito da Verdade funciona sem perturbações porque ele está na presença da ministra divina. Então, a ministra divina é quem faz a distribuição dele, ainda que sendo derivado da personalidade do Filho Criador. Então, está centrado na ministra divina, também já falei disso. O ministro materno do universo nunca deixa o mundo da sede central, já falei disso. O espírito do Filho Criador pode atuar independentemente, então, da presença do Filho em salvo, então, não, a ministra divina faz isso por ele.
O Espírito Santo da ministra divina deixaria de funcionar se ela saísse de Salvington, né? Já falei disso lá atrás também. O espírito materno do universo atua como foco e centro no universo do Espírito da Verdade, bem como o foco e centro do seu próprio Espírito, que é o Espírito Santo. O Filho Pai Criador e o Espírito Criativo Materno contribuem de modo variado para a dotação de mente aos filhos do universo local. O Espírito Criativo não outorga à mente, antes de receber ela própria, o dom das prerrogativas pessoais. Lembra, eu falei lá atrás, ela opera em três estágios diferentes. Num é a criação física, no outro ela passa a ser uma pessoa, mas ainda não é uma personalidade perceptível para todo mundo, e a partir dali ela já pode começar a distribuir mente e espírito, e mais tarde ela é definitivamente percebida como uma personalidade por todos. Ela só passa a outorgar a mente depois que ela entra no segundo estágio. As ordens super-evolucionárias de personalidade no universo local são dotadas com o tipo de mente desse mesmo universo. Também já falei. É o modelo da mente do superuniverso. Nós já falamos que segue, então, aquela orientação do espírito mestre lá do nosso superuniverso. Os sete espíritos ajudantes da mente são uma criação da ministra divina. Eles são muito semelhantes em caráter, etc. Mas eles dificilmente podem ser encarados como personalidades à parte da sua mãe criadora. Então, eles não são uma personalidade. E aí tem o nome deles aqui, Espírito da Sabedoria, de trás para frente, né? Sabedoria, adoração, do conselho, Espírito do conhecimento, Espírito da coragem, Espírito da compreensão, Espírito da intuição, da percepção rápida. Então, cada um deles tem uma função. Esses espíritos foi o que o João, né, percebeu e ele fez uma confusão danada, porque ele achou que esses espíritos, no momento que ele viu, estavam em Salvington, mas não estão. O que o profeta enxergou nos símbolos de uma visão não foi bem esses sete Espíritos de Deus. Ele viu os sete Espíritos, mas ele não viu que ele estava em Jerusalém nessa visão dele. Porque lá em Jerusalém é onde está colocado o governo do nosso sistema, ou a junta de governo, porque o nosso planeta não é governado por ninguém especificamente. A gente tem uma série de seres participando do nosso governo, entre eles uma junta dos 24, e esses 24 estão lá em Jerusalém, que são seres elevados que viveram aqui na Terra, entre outros, né? Então, ele não viu os assentos desses quatro, mas os 25 sentinelas em volta desses ajudantes da mente lá, porque esses ajudantes da mente estavam lá nesse momento. Ele só percebeu os espíritos ajudantes da mente. Daí se originou uma confusão de que ele viu o céu tudo num lugar só, mas uma visão dele foi a visão de Jerusalém e a outra visão foi a visão de Salvington, que foi sobre Salvington que ele escreveu que do trono do céu saíram relâmpagos, etc., né? Então aqui é só uma visão de João para dizer da confusão que ele fez lá, mas que não é relevante para o nosso estudo aqui, nesse raciocínio que nós estabelecemos aqui nessa linha de pensamento. A ministra divina coopera com o Filho Criação na formulação da vida, na criação de novas ordens de seres, até a época da sua sétima autotorga. Então, tanto o nosso Criador como a ministra divina, depois da sétima autotorga do Filho Criador, quando então conquista a soberania do universo, ele não pode mais criar, nem ela. Então, eles só podem continuar o trabalho que foi iniciado para terminar aquilo que eles iniciaram, mas eles não podem mais fazer criações novas. Nos mundos habitados, o espírito inicia o trabalho da progressão evolucionária, começando com material sem vida do reino. Lembra? Eu estava falando lá. Para poder começar o trabalho evolucionário, a gente tem que começar com alguma coisa sem vida. A gente vai evoluindo, né? Dotando o primeiro com a vida vegetal.
em seguida com os organismos animais. Uma bactéria é um animal. E depois com as primeiras ordens de existência humana. E, e aí vai crescendo, né? Esse trabalho do espírito materno é efetuado grandemente por meio dos ajudantes, os espíritos da promessa, as mentes e espírito unificadoras e coordenadoras nos planetas em evolução. Então, cada concessão de criação que é feita vai tendo uma evolução, um desdobramento posterior, potencial, que vai fazendo com que a vida planetária vá crescendo de uma forma tal que a mente possa ali ser implantada e mais tarde o espírito possa ser desenvolvido. O homem mortal inicialmente tem a experiência da ministração do espírito em conjunto com a mente. Quando a mente puramente animal da criatura evolucionária desenvolve a capacidade de recepção dos ajudantes da adoração e da sabedoria. Então, a mente animal, ela desenvolve a capacidade de recepção dos 5 ajudantes da mente, mas o sexto e o sétimo requer uma evolução maior que está só presente nos humanos, e a partir daí que então indica que essa mente está começando a ficar preparada para a evolução espiritual. Então, Amor, depois. Oi? a Liane está perguntando se quando a vida morre, a ministra divina também está junto. Não. A vida, ela se exaure e a ministra divina não faz nada. A matéria morta volta para o cosmos, não tem mais nada para fazer. Então, quando essas mentes são trabalhadas pelo sexto e pelo sétimo, esses seres passam a ser, então, incorporados ao circuito espiritual da ministra divina, Espírito Santo. A mente dotada pela ministração do Espírito Santo possui a capacidade de escolher, consciente ou inconsciente, a presença espiritual do Pai Universal, o AP. Então, antes da chegada do Filho criador no universo local da auto-outorga dele e da emanação do Espírito da Verdade, é possível receber o ajustador do pensamento. Dependendo de quanto nós captamos desse sinal do Espírito Santo e quanto nós nos desenvolvemos. Então, a gente pode crescer nessa capacidade, consciente ou inconscientemente, né? E receber a presença do Pai. Mas só quando a gente tem, então, o Espírito da Verdade difundido, juntamente com o Espírito Santo, os 7 Espíritos ajudantes da mente, é que o ajustador do pensamento é distribuído para todas as criaturas e alcançam todas as mentes. O Espírito da Verdade vertido sobre toda a carne é quase totalmente limitado em função e poder pela recepção pessoal. Eu falei isso, que o homem faz daquilo que constitui a essência e a soma da missão do Filho que se auto-outorga. O Espírito Santo é parcialmente independente, lembra, eu falei. O Espírito Santo está à nossa volta, ele atua sobre nós, mas quando nós desenvolvemos o sétimo, recebemos o sétimo Espírito ajudante da mente, então nossa capacidade de interação com esse Espírito Santo cresce bastante. Enquanto que com o Espírito da Verdade, nós temos que procurar por ele. Ele está disponível, mas é preciso que a gente já tenha evoluído alguma coisa espiritualmente para poder buscar por ele e buscar a ministração dele. Como indivíduo, nós não possuímos nenhuma porção do espírito do filho nem do espírito criativo, né? Eles não entram na nossa mente como entram os monitores misteriosos. Como é que funciona o espírito no homem? À medida que os mortais progridem no controle da mente, na percepção do espírito, falei disso, a gente vai crescendo, a mente vai evoluindo, a mente vai se desenvolvendo, vai alcançando um estágio em que então a gente tem o controle da mente com uma percepção mais próxima do espírito. Essas ministrações espirituais múltiplas têm uma atuação cada vez mais coordenada. Então, esses espíritos, essas energias espirituais todas, trabalham em uníssono dentro de nós, cada um com uma função diferente, mas com propósitos
e atuação semelhante. Na experiência humana, a deidade é singular, ela é sempre uma, então não importa quantas presenças espirituais nós temos à nossa volta. O ministério espiritual não é plural. Todas as influências espirituais são unas na sua atuação. As forças espirituais infalivelmente procuram e alcançam seus próprios níveis originais. Então, elas atuam sobre nós, mas o que elas buscam é alcançar esses níveis originais de onde elas partiram e nos levar até lá. Então, havendo saído do eterno, é certo que elas retornem para lá. Então, é uma força de atração sobre nós, como se fosse um imã, porque elas mesmo querem voltar para onde elas vieram, e ali elas se empenham, então, para nos levar junto. Aqueles que são verdadeiramente nascidos do Espírito, que então ligaram o celular, perceberam o sinal do celular e buscam nesse celular, que é a sua mente, encontrar a explicação da sua existência, buscar a Deus, buscar compreender Deus, buscar o que nós estamos fazendo aqui, buscar o reino de Deus. Esses, então, desenvolvem a sua fé, são nascidos pelo Espírito e, portanto, somos filhos do nosso Pai. O mundo que hoje necessita, o que ele necessita, na verdade, é o que nosso mestre antes declarou. Não apenas em palavras, mas também em poder e no espírito. A teoria morta de todas as igrejas, né, tem uma palavra muito forte, muito acentuada, né, que vive pregando e vive fazendo. Então, o que nós precisamos não é só ficar repetindo que nem um papagaio as palavras e pegar recitando as fórmulas que nos são ensinadas pelas igrejas e esse negócio todo. Nós temos é que fazer com que tudo isso se transforme num poder que se desenvolve dentro de nós no Espírito Santo, a semente da verdade teórica. Então, não importa a gente conhecer a verdade, ela torna-se morta se a gente não se envolve e não pratica essa semente. Aqueles que houverem recebido e reconhecido a presença de Deus, residentes neles são nascidos do Espírito. Vós sois o templo de Deus e o Espírito de Deus reside dentro de vós. Já ouvimos isso antes, né? É a presença do Espírito Divino, a água da vida que põe fim à sede devoradora, que a gente sempre tem de alcance pessoal e de realização pessoal. Em cada mortal existe uma doença, uma natureza dual. Eu falei disso. A herança das tendências animais e o dom do espírito. Esses dois impulsos raramente poderão ser conciliados. Então, a maneira para o espírito solidário nos ajudar e todos eles trabalharem junto, é para que nós nos submetamos cada vez mais a carne, a nossa matéria, ao guiamento desse espírito. Então, ainda que devais viver a vossa vida material até o fim, nós não temos como escapar disso, nós podemos sim submeter essa natureza animal ao domínio do espírito. É importante que a gente tenha esse guiamento espiritual dentro de nós e que a gente tenha o nosso Pai sempre dentro de nós e que a gente atue como filhos de Deus, perseguindo esse desejo de alcançar o nosso Pai e fazer a vontade dele e não nos desviarmos desse caminho de retidão. Essa é a maneira de conquistar a nossa libertação final da escravidão material. De outra forma, nós vamos continuar sendo escravos dessa matéria, né? Saibam, o propósito de toda a administração é que possamos estar fortalecidos em poder por meio do Espírito e por meio dele que vive dentro de nós. O Espírito nunca constrange, apenas guia. Então, o cara não força a gente a fazer nada. Quando o guiamento do Espírito é livre e inteligentemente aceito, desenvolve-se gradativamente na mente humana. Lembra aquele sinal do celular que a gente percebeu
e falou, o que que é isso? Então nós vamos atrás, né? E aí começa a procurar, e a procurar, e a buscar, e a buscar, e cada vez mais sintonizar e tentar encontrar o sinal mais forte. É isso que eles estão falando aqui. Então, quando o guiamento do espírito é livre e inteligentemente aceito, desenvolve-se gradativamente na mente humana uma consciência positiva de contato divino e segurança na comunhão com o espírito. A nossa opção e a nossa liberdade nos permite desligar o celular e deixar ele guardado na gaveta. A consciência da predominância do espírito em uma vida humana atualmente é alcançada por uma demonstração sempre maior das características do espírito nas reações vitais de um mortal. Então é preciso a gente produzir os frutos do espírito, né, que todo mundo já sabe, é o amor, a alegria, a paz, a resignação, doçura, bondade, fé, mansidão e temperança, para que a gente possa ser verdadeiramente um filho de Deus. E a gente não consegue produzir frutos do espírito se a gente não for um ser habitado por um espírito e não se deixar guiar por esse espírito, né? Então, tais mortais guiados pelo espírito é os que começam a discernir as luzes da vida eterna. O reino de Deus não é comida e bebida, já dizia o nosso Jesus, né? Mas é retidão, a paz e a alegria no Espírito Santo. Então, se a gente quer escapar da carne, tem que alcançar o espírito, é a única maneira de escapar da carne. A carne não traz em si os frutos do espírito. Quando é levada, quando a carne é elevada, significa o seguinte: quando o nosso cérebro se desenvolve e a nossa mente, nosso cérebro é material, é parte da carne. Quando ele se eleva e a nossa mente então cresce pela adição da natureza dos filhos materiais de Deus, o que que ele está falando aqui? Como seres humanos, olha como é que o nosso pai trabalha. É um negócio impressionante esse negócio aqui, me fascina, né? Quando os seres humanos começam a se desenvolver a partir daquela origem lá da micro-organismo até chegar naquilo que é o ser humano, é evidente que nós chegamos com um monte de imperfeições da matéria. Essa matéria da qual nós somos constituídos e da qual nós fomos originados é cheia de problemas. O nosso cérebro, ele tem uma série de limitações que podem ser melhoradas. A nossa carne pode ser melhorada. Nós podemos estar sujeitos a menos doenças, a menos problemas. Então, aqui o que os reveladores estão dizendo assim, quando nós somos elevados, e eles estão falando aqui da carne, da parte biológica, pela adição da natureza dos filhos materiais de Deus, quem são os filhos materiais de Deus? Os filhos materiais de Deus são os Adãos e Evas. Qual é o propósito do Adão e Eva no mundo em que eles vêm habitar? É promover a elevação biológica. A elevação biológica nos livra de muitas doenças, faz com que todas essas deficiências, essas doenças, esses desvios que o nosso DNA, o nosso corpo tem, possam ser corrigidos pela adição do DNA desses filhos materiais, pela mistura, por essa miscigenação. E isso faz com que o nosso cérebro seja também melhor. E nosso cérebro sendo melhor, ele pode então ter uma percepção melhorada de todo esse organismo espiritual. Não é fantástico? O nosso pai não pensa só na nossa evolução mental e todo esse negócio, mas o cara fala: não, esse cara aí veio lá do brejo, lá do meio do podre, do nada, né? Precisa agora ir purificando ele, vai purificando primeiro pelas miscigenação dos animais, raças e todo esse negócio, até chegar no ponto em que nós estamos preparados para ser misturados e miscigenados com a raça de filhos materiais que tem, teoricamente, um DNA material perfeito, né? E aí, então, nós podemos alcançar, através dessa adição, um caminho que fica melhor preparado para o espírito da verdade, que coopera melhor com o ajustador do pensamento. Infelizmente, no nosso caso, nós perdemos essa oportunidade da elevação biológica completa
ela ficou parcial pela nossa falha adâmica, como nós já sabemos, né? Então, isso tudo tem que ser superado de outra forma. Aí a gente fala, puxa, então estamos ferrados. Não, importante nós pensarmos no plano de misericórdia divina. Lembra? O nosso Pai, os seres criados por Ele, avaliam a nossa origem, de onde nós viemos, o que nós estamos fazendo, quais são os desafios que temos que enfrentar, e em cima de tudo isso daí, eles calculam quanto de crédito e misericórdia nós devemos ter. Então, com certeza, nós recebemos créditos de misericórdia muito mais do que pessoas que vivem num mundo que não foi submetido a todos esses problemas que nós somos levados a enfrentar aqui. Não resta dúvida que nossos desafios aqui são gigantescos. Mas o nosso Pai não nos abandona, ele provê essa misericórdia e nos dá inúmeras oportunidades, como a vinda do próprio Micael no nosso mundo, para fazer com que a gente possa ter uma percepção melhor da realidade espiritual e fazer a nossa elevação. Não é magnífico todo esse negócio? Eu acho fantástico. Os mortais dos mundos de progresso espiritual normal não experienciam conflitos tão agudos, estão falando de um progresso espiritual no mundo normal qualquer, como aqueles que nós enfrentamos aqui entre o espírito e a carne, por conta de todos esses problemas que nós tivemos, que eu estava falando aqui, né? Mas eles também têm os seus desafios lá, com certeza. Nós tivemos aqui o maior problema nosso foi, primeiramente, a insurreição do nosso príncipe planetário, Caligasta, que aderiu à reunião de Lúcifer, e depois, mais tarde, a desastrosa falta adâmica, que trouxe todo esse prejuízo de desenvolvimento biológico e espiritual para todos nós, infelizmente, né? Então, continuamos recebendo mais créditos misericordiosos e mais ajuda por meio de outros seres. Os mortais de Urântia estão obrigados a passar por tais lutas pronunciadas entre o espírito e a carne, não tem como evitar isso. E a coisa fica mais difícil ainda, posto que os nossos ancestrais remotos não foram adamizados pela outorga edênica, de acordo com aquilo que nós falamos, de acordo com o plano divino das raças mortais, né? Lembra? Algumas vezes em outras reuniões eu falei, nós somos parte de um organismo vivo. Todos nós interagimos num pacote, num organismo, somos uma coisa só. Tudo aquilo que cada um de nós faz de errado, afeta a todos os outros. Assim como tudo aquilo que nós fazemos de bem e fazemos de bom, afeta todos os outros. Então, a nossa humanidade, a nossa civilização, ainda hoje, sofre as dificuldades e paga os problemas dos erros do nosso príncipe planetário e dos erros cometidos pelos nossos filhos materiais, Adão e Eva, aqui na Terra, né? Nós estamos pagando por isso ainda. Nós não temos culpa disso, isso não impede que nós cheguemos até o nosso Pai, porque a decisão de desenvolvermos o espírito dentro de nós, a decisão de alcançar o nosso Pai não pode ser comprometida por ninguém. Só aumentaram os desafios, mas a decisão de chegar ao nosso Pai, de fazer a vontade dele, é exclusivamente nossa. Ninguém pode interferir nisso. Eu acho esse negócio aqui fantástico. É uma pena que a gente tenha que passar por todas essas situações, mas, ao mesmo tempo, esses desafios, com certeza, fazem com que nós sejamos seres provados e capacitados para superar dificuldades e desafios inimagináveis, né? E, com certeza, com grandes créditos de misericórdia. Obrigado, papai. Muito bem. Os filhos de Deus, pela fé, desfrutam de uma relativa libertação da servidão da carne. Nós já falamos disso. Os filhos da fé trabalham em níveis intelectuais e vivem em planos espirituais, muito acima dos conflitos produzidos pelos desejos físicos. É por isso que quem se desenvolve na fé, no nível espiritual, é mais feliz,
Porque você consegue ficar num plano muito acima desses conflitos da carne, desses problemas da carne que a gente vive aqui. A gente tem uma maneira de lidar, de lutar, de superar essas dificuldades com muito mais facilidade do que um ser normal, humano, que não se desenvolveu espiritualmente, né? Tem dúvida disso. Havendo começado o caminho da vida eterna e aceitado tão compromisso e recebido as nossas ordens de avançar, não tenhamos medo. Em todas as horas escuras, o Espírito da Verdade sempre falará. Basta que a gente procure. Este é o caminho. Bom, pessoal, estamos avançando no horário aqui e terminamos só o primeiro documento. Acho que eu vou ter que fazer uma outra sessão aí, talvez a semana que vem. Então, aqui falando dos filhos de Deus, né? Os filhos de Deus da primeira ordem do paraíso, dos filhos criadores de Bael, né? A primeira ordem de filiação do paraíso, os filhos de criadores, né? Que são os nossos Micais, e a segunda ordem, os filhos avonais, magistariais, nós já falamos disso aí lá atrás, né? A terceira ordem, tendo a sua origem na Trindade, não é registrada no universo local. Esses filhos criadores, que são os nossos Micaéis, os da segunda ordem, os filhos avonais e magisteriais, né? São o que se chamam de Cristos menores, porque eles fazem o mesmo papel que o nosso Micael faz com relação ao Totoga, eles são muito eficientes e todo-poderosos. A terceira ordem desses filhos tem origem na Trindade e não está registrada aqui. É, são os filhos instrutores do paraíso. Então, em Nébadon tem aproximadamente de 15 a 20 mil filhos instrutores, e eles são os Dainais do paraíso, que são os filhos. Mas nós já estudamos isso lá atrás. De forma análoga, aqui são desenvolvidos essas três ordens de filhos, que são os Melquisedeques, Vorondandeques e os Lanonandeques, e mais os filhos portadores da vida, que aqui não é só do universo local, tem como ancestral também, como eu já falei, um dos anciões dos dias. A deidade trina do paraíso funciona para a criação das três ordens de filiação, os Micaéis, os Avonais e os Dainais. No universo local, a deidade dual, que é o Filho e o Espírito, funcionam do mesmo modo na criação das três ordens elevadas, que eu já falei, Melquisedeque, Vorondandeque e Lanodec, né? Após criar os seres de ajuda pessoal, como o brilhante estrela matutina, então eu já falei disso também, eles criam o pai Melquisedeque e junto com o pai Melquisedeque eles trazem o filho criador e a ministra divina, trazem à existência junto com o pai Melquisedeque toda a ordem dos Melquisedeques. O pai Melquisedeque atua como um aliado do executivo, né, que é o Gabriel, o brilhante estrela matutina. Nós já falamos disso. Eles têm os Melquisedeques, eles têm um sistema de autogoverno. Não tem que ninguém controlar eles, eles mesmos se autogovernam, né? E eles são criadores, nós vamos falar disso aqui mais para frente, eles são portadores de vida nos mundos mitsonitas. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Os Melquisedeques não atuam fora do universo local. A atuação deles está limitada ao universo local, a não ser quando eles têm algum trabalho para ser feito fora do universo local, que atuar como algum embaixador de alguma coisa. Essa ordem de filhos divinos, eles se aproximam bastante da criatura inferior, né? E eles estão ali para servir as raças evolucionárias sem a necessidade de encarnar-se. Mas esses filhos Melquisedeques, muitas vezes eles se encarnam para participar com a gente no nosso processo evolutivo. Eles são mestres compassivos e conselheiros sábios. Neles nós observamos o mais elevado tipo de autogoverno, já falamos disso, são modelos e os professores de autogovernar para todas as esferas de Nébala. Eles funcionam como o filho mais velho de uma grande família. Então, eles são, de fato, os filhos primogênitos nessa escala, nessa hierarquia
espiritual aqui no universo local, e eles funcionam mesmo como se fosse um primogênito, né? Também funcionam como cortes itinerantes de revisão e assessoria. Então, estão trabalhando em todos os mundos, fazendo esse trabalho. São os principais assistentes do Gabriel, Brilhante Estrela Matutino, que é o administrador do nosso universo local. O filho criador, quando ele ingressa numa carreira de auto-outorga, ele vai sozinho. Mas quando a carreira, o filho criador, que é o criador do universo local, ele presta a sétima auto-outorga, que é feita na carne, a semelhança do mortal, apenas em um mundo, dos 10 milhões de mundo que ele cria. Os outros 9.999.999 mundos, a sétima outorga acontece por meio de um filho avonal, que é um irmão do filho criador, e que cumpre essa tarefa, né, de fazer esse trabalho. Então, quando esses avonais vão fazer essa auto-outorga, eles são acompanhados, então, por 12 Melquisedeques. Não há nenhuma fase, bom, aqui não há, quase, eles são quase perfeitos em sabedoria, mas não são infalíveis em julgamento. Algumas vezes eles erraram, e quando erram, passa por um sistema de aprendizado e correção. Eles são mais de 10 milhões aqui em Urante, no nosso universo local, perdão. Eles têm um mundo próprio, perto de Salvington, né? Salvington é a capital do nosso universo local. E em volta de Salvington, nós temos lá 10 grupos de esferas primárias. Cada grupo de esfera primária tem 7 esferas primárias. Então, 10 grupos, 7 esferas primárias em cada um, 70 esferas primárias. E cada uma dessas esferas primárias é circundada por 6 satélites, 6 esferas tributárias. Então, é mais ou menos assim. Então, aqui, ó, nós temos Salvington, uma representação gráfica com os 10 conjuntos de esferas primárias, que são essas maiorzinhas aqui, que são 7 em cada grupo. Em volta de cada uma tem 6 satélites. Então, esses satélites, essas 490 esferas, né, porque são 70 esferas primárias e 42 vezes 10, 420 esferas tributárias, de cada grupo, né, está sob a divisão. Então, cada grupo, cada uma dessas esferas primárias está sobre a divisão, está sobre o comando e a supervisão das grandes ordens do universo. O primeiro grupo, abrangendo o mundo piloto e as próximas 6 esferas, está sobre a supervisão dos Melquisedeques. E nesses mundos nós temos o mundo piloto dos Melquisedeques, o mundo das escolas de vida física, o mundo da vida mononcial, o mundo espiritual inicial, o mundo espiritual intermediário, o mundo espiritual avançado e o domínio de autorrealização é, coordenada e suprema. Esses mundos, nós vamos passar por todos eles depois que a gente ressuscitar ali nas Morôncias e for viver ali e passar por essas escolas, né? Faz parte do processo. Aqui fala então de cada uma das esferas, né? Que na primeira esfera fala da revisão da vida planetária, dos ascendentes, a segunda consiste numa revisão semelhante à das experiências pelas quais todos passam nos mundos das mansões circunvizinhos, né? Então, primeiro nos planetas, depois nas mansões. A terceira revisão sobre permanências na capital do sistema local, no nosso caso, Juruzema. Nós vamos ver como é que funcionam essas revisões de permanência em todos os sistemas locais do nosso superuniverso. Depois fazemos do mundo das constelações, depois, e assim vai, até chegarmos na época de revisão do super, de todo o universo local ali em Salto. Então, eu vou interromper aqui e eu vou marcar um outro dia para a gente continuar daqui e dar um espaço para perguntas. Mas, de fato, esses documentos são bastante longos e eu acho que eles são muito interessantes porque eles estão bastante próximos de todos nós.
e eu espero que a gente tenha assimilado alguma coisa de tudo que eu falei aqui. Sim, Liane, diga lá. Na verdade, eu continuo insistindo com a minha pergunta. É que assim, ó, eu vi a minha mãe morrer e eu vi Hum, quando saiu aquela energia dela. E aí, isso aí que me pergunto, quando o corpo não é mais, não pertence mais à alma ou ao espírito, enfim, ali tem que ter a ministra divina, Jesus, enfim, para recuperar essa situação, porque fica assim muito solto, sabe-se da criação, mas não se sabe de como a criação finda. Essa é então, a minha pergunta. então, Liane, o- Hum, a sua mãezinha, com hum, certeza, vai ressuscitar lá no mundo das mansões. Então, essa energia que sai do nosso corpo, que deixa o nosso corpo quando nós morremos, é a nossa alma que vai com a nossa mente e tudo que nós desenvolvemos da nossa vida espiritual. Então, essa energia, ela mesmo vai embora lá para as morôncias e vai ressuscitar ali, vai ganhar um corpo novo, vai continuar existindo. Mas o corpo que ficou aqui, ele volta ao pó, volta ao que era, e é sim, reintegrado na energia física do cosmos. A energia física são as matérias minerais, químicas que envolvem aquele sim, corpo, né? Então, sim, sim, existe uma energia que é liberada do nosso corpo, que é justamente a nossa alma, que leva com ela a nossa identidade, a nossa personalidade, a nossa mente, e vai ser resultada lá. No final das contas, é uma transferência da nossa personalidade, é uma transferência da nossa identidade para um outro ambiente, um outro nível. Então, de fato, tem sim, mesmo certo. essa transferência, né? Com É, certeza. eu vi essa passagem, entendeu? É, E por isso que eu fico com essa pergunta, né? Porque tá alguma bom. coisa tem que acontecer naquele minuto, né? Com Tá bom? certeza Obrigado, acontece. Henrique. Imagina, Bom, Liane. Beijo grande. beijo. Obrigada, Henrique. Foi muito fértil essa sua explanação, que surgiam muitas dúvidas na minha cabeça a respeito do Espírito Santo, né? Que eu sempre tive curiosidade de saber o que era esse Espírito Santo que as religiões pregam por aí, mas agora entendi perfeitamente. Foi assim, caiu a ficha e foi muito bom a sua explicação e também a leitura me despertou muita coisa. Eu agradeço demais a sua disponibilidade e obrigada, viu? Obrigada por tudo. Obrigado eu, me deu chance de estudar tudo de novo aqui e perceber coisas que eu não tinha percebido. Mas é muito interessante porque, primeiro, ó, o nosso pai, os seres, vão lá e arranjam a matéria para fazer, para construir o celular. Daí eles constroem o celular. Aí fez o celular. Pronto, já tem matéria, já fez o celular. Agora vamos botar uma mente nele, que é um mecanismo de recepção, né? Bom, agora já tem um celular com um mecanismo de recepção. Agora nós temos que colocar um emissor, um sinal que vai mandar mensagens para esse celular e ele vai receber essas mensagens. Então, o nosso processo é exatamente esse: a gente é construído, faz a nossa mente recebe um processo de recepção, é um processo de recepção, e aí ela passa a captar os sinais espirituais que nos são enviados. A gente, evidentemente, são sinais muito sutis, a gente tem dificuldade de ter uma percepção muito clara disso, mas essa percepção é crescente na medida em que nós vamos nos desenvolvendo, nós cada vez mais vamos percebendo isso, né? Então,
a gente não consegue imaginar que todo esse processo é iniciado de uma forma tal, construído de uma forma tal, com um cuidado e um carinho tão grande. A gente pensa que a gente simplesmente foi jogado aqui ao acaso, né? E não é assim, né? Não é assim. A gente não está abandonado. A gente tem dificuldades, tem as nossas experiências. Eu acho assim, sabe, Henrique, que é tão bom a gente saber que tem um caminho a percorrer, porque antes, assim, as religiões, elas não dão esse direcionamento, né? E eu tinha muita curiosidade, assim, meu Deus, a pessoa morrer e ser um nada, eu não admitia isso, eu sempre achei que não era assim. Então, eu sempre fui uma buscadora mesmo, porque o livro de Urântia, para mim, foi um achado muito grande, porque preencheu todas essas minhas interrogações. É, assim, muito confortante a gente saber que tem um caminho longo, longo, infinito, mas tem um caminho, né? Tem, Nós não estamos tem. largadas, assim, como semente na terra, né? Então, para É, mim, é um conforto muito grande esses ensinamentos. Fico muito que bom. feliz. Para mim também. Obrigado. Tudo bem, pessoal. Eu vou tentar, então, depois ver se a gente faz semana que vem ou na outra a continuação disso daqui. E quem sabe já dá para incluir o documento que nós estamos estudando agora. Tá bom? Beijo gigante para todos vocês. Bom final de domingo. Boa pizza para todo mundo. Boa noite, pessoal. Boa pizza. Boa noite. Boa noite, Gratidão, meus obrigada. filhos. Boa Boa noite. noite. Boa Beijo. noite. Boa noite. Obrigada. Até Boa amanhã. Beijo. pizza. Tchau. Tchau. Tchau.